não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a igreja, ela tem a natureza de crescer. Algumas pessoas ficam tentando encontrar fórmulas para fazer com que a igreja cresça, mas o DNA da igreja é o crescimento. Então, na verdade, qual é o segredo de todos nós que estamos aqui hoje e que lideramos pessoas e lideramos igrejas, ministérios, enfim? Qual é o grande segredo? É nós descobrirmos as coisas que impedem o crescimento da igreja. Nós não precisamos focar naquilo que faz ela crescer, porque isso é natural dela. Nós temos que descobrir aquilo que impede o crescimento dela. Então, nós temos que trabalhar em uma questão de cultura. E hoje, um dos aspectos que eu pensei que seria muito, muito relevante todos nós sabermos e focarmos é na cultura da confiança. Vocês sabem que o reino de Deus, ele traz uma nova cultura. Uma nova cultura. E que essa cultura, o que está acontecendo na tela agora? Deu certo, hein? Porque está todo mundo olhando para a tela. Estava se mexendo? Isso? Essa cultura do reino de Deus, ela cai em contradição com a cultura que eu e você fomos criados. E nós estamos falando de uma nação chamada Brasil, onde confiança não é algo muito cultivado. Na verdade, nós temos vários e vários problemas no mundo dos negócios, e nós temos vários e vários problemas no mundo econômico por causa da falta de confiança. Nosso país é extremamente burocrático e nós vivemos alimentando processos e processos burocráticos por causa da falta de confiança. Eu não sei se já entrou em alguma livraria e, por exemplo, tentou comprar uma caneta e aí você pega e fala para a funcionária que você quer uma caneta, ela te dá um papel, você vai até o caixa, paga a caneta, volta, retira a caneta com papel e aí no final envolveu 3 funcionários. Por que envolveu 3 funcionários para comprar uma caneta muitas vezes? Pela falta de confiança. É isso que acontece. E essa falta de confiança, estando entranhada em nós, como brasileiros, ela cai em conflito com a cultura do reino de Deus, que é toda baseada em confiança. E confiança envolve vulnerabilidade. Ou seja, nós nos tornamos fracos a ponto de entregarmos as nossas vidas e o íntimo das nossas vidas para os nossos liderados, a ponto de que eles possam confiar em nós, assim como Cristo fez. E eu não sei qual o contexto de cada líder aqui, mas eu acredito que todos vocês, ou possivelmente boa parte de vocês, já tiveram alguma experiência negativa com a igreja, ou já ouviram falar de alguma experiência negativa. Quais são essas experiências negativas? Não sei se tu já conheceu algum líder ou algum pastor em que você abre a sua vida para ele e um dia você entra na sala onde ele está, ou na casa dele, no gabinete dele, e no momento em que você sai, parece que toda a igreja já ouviu falar do teu problema. Não sei se vocês já viveram algo assim ou já viram algo assim acontecer. Mas isso é uma das coisas que eu mais vejo, pessoas que têm uma certa caminhada com a igreja estarem machucadas. Elas não encontram em nenhum lugar a possibilidade de se abrir. Então, existem líderes hoje, pastores, procurando erros nas pessoas. Existem líderes e pastores que não conseguem trabalhar com sigilo. Existem líderes e pastores que estão substituindo pessoas por qualquer erro e por qualquer motivo. E o que isso nos influencia ministerialmente? Isso faz com que nós venhamos a desconstruir toda a cultura do reino de Deus e colocar a nossa cultura dentro da igreja, e não havendo mais confiança, não há crescimento. Aonde nós não podemos confiar, nós não crescemos. Então eu queria deixar nessa manhã, em breves minutos, 3 dicas apenas para vocês, de como construir essa cultura de confiança. Se você já faz isso, continue fazendo. Se você nunca começou a fazer isso, comece a fazer a partir de hoje. E se você está fazendo mais ou menos, conserte isso. A primeira dica que eu queria deixar para vocês é que pessoas não são descartáveis. Esse é um dos principais erros que líderes ministeriais cometem. Um determinado liderado ou um determinado voluntário, enfim, faz alguma coisa dentro da igreja. No primeiro erro dele, no primeiro fracasso dele, o que muitos líderes fazem? Substituem ele por outra pessoa que faz a mesma coisa. Mas eu gostaria de lembrar a cada líder e pastor aqui que pessoas não são descartáveis. E existe um segredo em lidar com pessoas, em lidar com um time de voluntários, em lidar com um time de pastores. Existe um grande segredo. As pessoas, elas
se elas não forem acompanhadas, elas vão se sentir usadas. Se você não acompanhar o seu liderado, se você não acompanhar o pastor que faz parte do seu time, se você não acompanhar qualquer pessoa dentro da sua igreja e ela estiver desenvolvendo alguma coisa dentro da igreja, em poucos dias, em poucos meses, ou talvez demore até um pouco mais, 1 ano, ela vai se sentir muito usada. E ela vai sentir que o que ela faz é mais importante do que o que ela é. E na verdade, como descobrir se você está fazendo isso ou não? É muito simples, é só você observar os tipos de ligação que você faz, o tipo de mensagem que você envia e a forma como você trata as pessoas. Se você observar que as suas mensagens, as suas ligações, as suas conversas são simplesmente sobre atividades ministeriais e nunca perguntando como é que está a tua vida, como é que foi a tua semana, no que eu posso te ajudar de alguma forma, as pessoas vão se sentir usadas. Pessoas não acompanhadas são usadas. E uma vez que nós entendemos que pessoas não são descartáveis, nós entendemos que pessoas não são substituíveis facilmente. Eu não sei se vocês têm algum pai ou mãe que tem algum problema muito sério, ou talvez um irmão ou uma irmã, alguém da tua família muito próximo que tem um problema muito sério e que talvez tu não seja muito compatível em algumas áreas da vida com teu irmão ou com a tua irmã, e você vive num conflito. Eu tenho certeza e convicção que você nunca pensou que o seu irmão pudesse ser substituído por outro irmão. Eu tenho um problema com meu irmão. Eu já pensei várias vezes essa semana que seria bom se ele fosse substituído por outro irmão. Ou eu tenho um problema com a minha mãe. Eu já pensei várias vezes que ela poderia ser substituída. Você pode lutar contra o problema, você pode viver naquele conflito, você pode passar por diversas circunstâncias difíceis, mas você nunca pensa em substituir a pessoa. Por que você não pensa em substituir a pessoa? Porque você tem intimidade com ela de alguma forma. Nós não substituímos pessoas com quem nós temos intimidade. E muitas vezes nós, como líderes, substituímos pessoas de forma abrupta e de forma constante porque nós não criamos vínculo e nem intimidade com a pessoa, porque nós consideramos que o que ela faz é mais importante do que o que ela é. Então nós temos como líderes desconstruir isso. E o Juan falou agora há pouquinho aqui. Juan, tu roubou minha palavra, Juan. Mas não roubou não, estou brincando. Uma das pessoas que eu pensei que descreve muito bem que pessoas não são descartáveis, uma das histórias que descreve muito bem essa situação é a história de Pedro. Se Jesus substituísse Pedro nos primeiros fracassos dele, nós provavelmente não veríamos o Pedro de Atos dos Apóstolos. Esse é o grande segredo de uma liderança de sucesso. A segunda dica que eu tenho para vocês é que vocês jamais devem agir como algumas lideranças fazem, um estilo de polícia religiosa. A confiança não funciona sob pressão. Então não tente ficar encontrando erro na vida dos pastores e dos líderes e dos voluntários e membros que você lidera. Jamais tente fazer isso. Jamais tente colocar pessoas na parede e perguntar para elas como é que estão teus erros, como é que está a tua vida. E começar a tentar acusar. Eu te dou uma outra forma de você fazer isso. A forma como ela funciona no reino de Deus e na cultura do reino. Expõe os teus erros. Seja vulnerável. Expõe as tuas fragilidades. Coloque seus medos à vista das pessoas. Mostre a sua intimidade. E eu te dou pouco tempo para que as pessoas também comecem a abrir a vulnerabilidade delas. Se abrirem na tua frente, mostrarem a intimidade delas e mostrar o quanto elas são frágeis. Jamais tente, em uma posição de perfeição, extrair algo de uma pessoa que você jamais conseguiria ser também. Nós todos somos limitados, apenas exponha quem você é. E você vai ver a cultura da confiança se estabelecendo no teu ministério. E a terceira dica que eu dou é que a coisa mais preciosa que você recebe é a vida dos teus liderados em uma conversa. Muitas pessoas hoje estão machucadas com líderes ministeriais porque elas não conseguem abrir o coração delas, elas entregam a vida delas, entregam a intimidade delas, se tornam vulneráveis em uma conversa ou em algum momento junto com o líder, e esse líder tem a incapacidade de guardar sigilo. Sigilo é uma das coisas que mais tem machucado pessoas na igreja. Sigilo é uma das coisas que mais tem tirado pessoas de fora para fora da comunhão. Então, uma das coisas que Deus colocou no meu coração e que eu falo constantemente para o meu time de líderes é
que aquilo que alguém te conta deve ficar contigo. Jamais deve ser dito. Nós trabalhamos com um time de mais ou menos uns 28 líderes. E eu não gosto de saber dos problemas por terceiros. Nós temos bastante problemas. Nós temos bastante problemas, assim como todos os contextos têm. Mas eu jamais gosto de receber alguma informação por uma outra pessoa. Quando um líder tem um problema, e já aconteceu, e outro líder vem e me diz: Gesiel, eu vou te contar, o cara lá está arrebentado, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e eu já corto a conversa e digo: eu não quero saber. Eu não quero nem saber o que ele faz. Diz para ele me falar. Se ele quer abrir a vida, se ele quer viver uma cultura de confiança que o reino de Deus estabelece, diz para ele vir conversar. E muitas vezes isso demora algum tempo, demora alguns dias e pode demorar até alguns meses. Mas quando aquela pessoa abre o coração dela, ela não está sendo ferida. Ela não foi entregue, ela está confessando porque Deus realmente manifestou algo dentro dela. Existem dois tipos de confissão. Uma confissão que eu faço para Deus, que me traz perdão, e uma confissão que eu faço à minha comunidade de fé, às pessoas que caminham junto comigo, que me traz cura. E esse é um descobrimento que a pessoa tem que fazer. Então, dessas 3 dicas, eu gostaria que vocês colocassem isso no coração de vocês, de alguma forma, para que a cultura da confiança deixe as nossas igrejas um lugar e um refúgio, um lugar de refúgio e um lugar de plena maturidade do reino de Deus. Obrigado.